Saudação a todos. Ainda nesse tempo de isolamento, onde nós não nos permitimos sair tanto dos nossos ninhos, estava lendo uma reportagem sobre os elogios, o cuidado que devemos ter com os elogios. Na verdade, muitos deles são armadilhas. Isso pode massagear o ego das pessoas, mas dá um sentido assim muito duplo, uma mão dupla, onde esse elogio ele pode vir recheado de outras coisas ruins. Essas bajulações, e elas podem prejudicar aquilo que você poderia estar valorizando. Um elogio ele pode ser tanto perigoso quanto uma crítica negativa. É verdade que muitos homens não lidam bem com as críticas, pois não têm a sabedoria para entender aquela opinião e utilizá-la em favor próprio. Eu vejo isso na minha área, na área docente, e que muitas das vezes você analisa e vê que não condiz com aquelas palavras que são ditas. Porque de um outro lado, vamos dizer, oculto, esses elogios se transformam em críticas. E às vezes as pessoas não sabem aproveitar esses dois lados. Quantos professores nós vemos, até nos dias atuais, onde as aulas se transformaram mais à distância, e o aluno ainda se questiona, não somente o conteúdo, como a forma que o professor se apresenta, ou até reclamam da dicção, ou reclamam da plataforma, ou da linha de ensinamento que está sendo ministrado. Então eu comecei a ler essa reportagem e me detive muito nesse ponto, porque todos os lados têm que ser analisados, tanto o lado do elogio como uma coisa boa, uma coisa que, como eu falei, embora seja a obrigação de lecionar de uma forma muito completa e dar uma boa aula, o professor ele se sente bem quando ele alcança aquilo que ele está pretendendo, que o aluno aprenda. Então o aluno pode dizer, foi uma boa aula, eu aprendi com você, ou quando até encontra com um ex-aluno de muitos anos, e ele diz, olha, aprendi muito com você sobre isso, eu segui aquele seu exemplo, eu segui aquele seu conselho. São coisas produtivas e boas. Mas, por outro lado, tem que se analisar se realmente aconteceu dessa maneira. Eu vejo também que, às vezes, o elogio ele pode ser muito sincero. Ele pode partir de uma pessoa que você acompanhou durante algum tempo, ou até um amigo seu, isso fora do tempo da sala de aula, e ver que esse elogio ele é correto porque você procura fazer da melhor forma o teu trabalho, ou a tua explanação, ou o teu envolvimento no grupo. Então, pelo lado mal, a gente vê que são essas questões ocultas, são essas questões que na frente de uma maneira e por trás de outra. Por que eu estou lendo mais esse artigo e estou achando interessante? Porque são inúmeros os homens que se deixam elogiar de uma forma vã e isso subir a cabeça. O que era para ser uma felicitação se torna um motivo de estagnação. A pessoa se vê elogiado e vai paralisar o seu crescimento. Esse egocentrismo, ou prepotência, como muitos podem dizer, é aquele onde o elogiado passa a acreditar que já é bom o suficiente e não precisa mais melhorar. Exemplo, eu dou também na minha área de trabalho, aquele profissional que recebeu um cumprimento e passou a se julgar melhor do que os outros. Passou a crer tanto em seu taco que julgou-se à prova de falhas. O resultado disso pode advir numa estagnação e não crescer mais.
porque o seu cérebro já aceitou como verdade aquele elogio. E ele não pretende mais melhorar. É o melhor funcionário, é aquele que não tira férias, é aquele que é necessário para tudo, é aquele que diz: eu não posso me afastar, senão a empresa para. Uma grande mentira. Ninguém substituível. Eu vi isso na minha vida profissional de muitos lados. Pessoas realmente muito boas, muito capazes, mas que se julgavam insubstituíveis. Isso não é verdade. Obviamente, confiar em si e no que se faz não é errado. Claro que não é errado. A pessoa estudou, a pessoa se aperfeiçoou, a pessoa fez vários cursos, se especializou naquilo e pode ser tido como um profissional qualificado, bem qualificado. Eu me formei em contabilidade, foi a minha primeira graduação de aderência, inclusive a minha maior aderência na universidade, mas depois eu caminhei para outras áreas, mesmo na área de humanas, fazendo outras especializações e que me ajudaram nessa área de contabilidade. Filosofia, teologia, isso tudo me ajudou a me classificar de uma forma melhor, a agir de uma forma melhor, a me ponderar das coisas que eu fazia, mas talvez o tratamento com a pessoa não era o ideal. Eu, inclusive, certa vez eu coloquei isso para algumas pessoas, num grupo de estudos, que o diploma, o título, de nada valia. Ou poderia valer alguma coisa, mas não no sentido de valer para aquela pessoa aquilo que ela estava procedendo. Porque o mais importante seria o tratamento. Como tratar a pessoa, como tratar o aluno, como tratar o funcionário, como tratar o meu vizinho, como tratar os meus familiares. Esse tratamento ele seria muito mais importante do que aquele que eu aprendi na minha qualificação profissional ou no meu estudo acadêmico. Agora, um exemplo de perfeição. Muita gente se acha perfeccionista. Tudo tem que ser com perfeição, tudo seus mínimos detalhes. A verdade é que essa perfeição, essa pseudo-perfeição, pode transformar a pessoa numa outra característica chamada soberba, que ela precede a ruína. A altivez do espírito precede a uma queda. Melhor é ser humilde de espírito como os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Está no Provérbio 16, 18 e 19. Eu não quero dizer que a pessoa tem que ser super humilde, ou humilde quando na verdade ele pode praticar aquele ato, ou praticar aquela aula, ou praticar aquela conversa de uma forma mais elevada. Eu também afirmo que a humildade em excesso, ou que tudo em excesso, é um defeito. Não é uma qualidade. Eu sou muito humilde. Ele pode dizer isso, mas de uma forma muito solta, de uma forma onde ele não se prende a nada, a nenhum outro aspecto, porque ele detém a sabedoria, detém o conhecimento, mas se acha humilde. Humilde até em passar isso para outras pessoas. E acaba não passando bem. Outros grandes perigos são os elogios e as boas atitudes que podem prejudicar o outro, o meu próximo. Ele vai mal, ou ele foi mal, numa determinada explicação, num determinado estudo, e eu elogiá-lo dizendo que ele foi muito bem. Eu posso fazer isso, essa crítica, mas uma crítica construtiva. Ou seja, fazer com que ele possa melhorar aquilo que ele está fazendo. Mas fazê-lo de uma forma simples, não uma forma muito prejudicial. O pior é que muitas pessoas têm esses comportamentos justamente para cultivarem essa imagem falsamente positiva perante os conhecidos. Ele também merece atenção, esse falso elogio. Sempre estaremos abaixo do único ser perfeito, que é Deus. Ele é exemplo de perfeição e de humildade.
Não vamos nos fazer santos perante todos, mas vamos reconhecer aquilo que nós sabemos um pouco melhor e aquilo que nós não sabemos. Como elogiar? Elogiar só para agradar é um erro. Um elogio, acima de tudo, deve ser sincero e funcionar como algo bom. É dar ao funcionário, ou ao aluno, ou ao grupo, ou familiar, ou ao filho, um feedback positivo daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo realizado. Fazer de uma forma simples, mas que possa conduzir a pessoa a se justificar perante aquilo que ele está fazendo. Assim, o indivíduo não vai cair nas armadilhas já citadas, mas vai entender que seu esforço levou ao serviço bem feito. E isso o leva a continuar a se esforçar, a ser comprometido, a se concentrar e a se dedicar longe daquele clima do já ganhou. Ser elogiado pode ser algo vazio. Contudo, ter um esforço reconhecido é saber reconhecer aquilo que pode nos edificar. Seria isso. Ser um homem melhor, eu acho que precisa de muitos temperos. A humildade, a altivez, a ausência da soberba. Tudo isso pode ser dosado de uma forma que haja um equilíbrio, nem tanto nem tão pouco, para que a pessoa possa ser agradável, não somente aos olhos das pessoas que nos cercam, como também a Deus. Ficamos por aqui. Boa sorte para todos.